Olá, caríssimos alunos! Vamos lá para mais uma aula do nosso componente de Geografia? Eu sou a professora Sandreia Cascais. Vamos dar uma olhada na nossa aula de hoje, a aula 26, que tem como objeto de conhecimento cidades e acessibilidade, plano diretor e estatuto da cidade. No detalhamento, o direito à cidade, plano diretor e estatuto da cidade, o estado e a organização das cidades. Então, seguiremos para a nossa aula, façam as anotações de vocês. Bem, gente, o processo de urbanização brasileira, ele ocorre, de forma ativa somente a partir do século XX, E esse processo de urbanização, ele vem aí acompanhado do processo de industrialização no nosso país. Então, a gente verifica que a rede urbana brasileira, ela ocorre aí de uma forma intensa e acelerada, esse processo de urbanização a partir do século XX, E aí nós temos também, acompanhado desse processo de urbanização, o aumento da população urbana, onde nós temos 85% das pessoas no território brasileiro vivendo em cidades, E aí, acompanhado desse processo de urbanização, nós temos também o aumento do número de cidades no nosso país, Nós temos aí a formação das metrópoles nacionais, Nós temos aí o aumento desse número de cidades no nosso país. Em 2022, de acordo com o IBGE, o nosso país contava com 5.568 municípios, além do nosso distrito insular de Fernando de Noronha, nosso arquipélago que está ali no Oceano Atlântico, e também o nosso distrito federal. E aí a gente mostra aqui para vocês, alguns desses municípios brasileiros, onde nós podemos destacar aqui o município de São Vicente, que fica no litoral de São Paulo. Nesta primeira imagem, a gente vai ver aqui uma imagem do município de São Vicente, que é considerada oficialmente a cidade mais antiga do nosso país, tá? As 10 cidades mais antigas do Brasil, elas estão localizadas no litoral brasileiro, E aí a gente vai ter municípios em São Paulo, em Pernambuco, Espírito Santo. Essas cidades mais antigas, elas estão ali espalhadas pelo litoral brasileiro. E aí nós destacamos também o município de Altamira, lá no estado do Pará, que é o maior município brasileiro em área territorial. Então é um município bastante extenso, são mais de 161 mil quilômetros quadrados, tá? E aí também nós temos aqui como destaque o município de São Paulo, no estado de São Paulo, que é o município mais populoso do Brasil, apresentando aí uma população de um pouco mais de 11 milhões de habitantes no município de São Paulo. Mas agora eu vou mostrar para vocês aqui um mapa do IBGE que traz a hierarquia urbana. O que é a hierarquia urbana? Ela é uma classificação do IBGE, uma classificação das cidades de acordo com as funções que as cidades desempenham, de acordo com a importância que essas cidades desempenham, de acordo com a influência que elas têm para outras cidades. Então, nesse mapa da hierarquia urbana, a gente pode observar nessa legenda, onde nós temos aí a figura de um hexágono, mostrando aí essa hierarquia dos centros urbanos. Então, nesse primeiro hexágono, a gente pode verificar aqui ele representando a grande metrópole nacional. E qual é essa grande metrópole nacional? Nós temos São Paulo,
Paulo. E aí nós temos como metrópole nacional, nós vamos ter a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Brasília, né, como metrópole nacional. E aí, no nosso mapa, a gente pode ver, dentro do grupo hierárquico, nós vamos ter as metrópoles, né? Dentro desse grupo hierárquico, nós temos a cidade de Manaus, nós temos Fortaleza, nós temos aqui Belo Horizonte, Porto Alegre e algumas outras cidades que a gente pode estar verificando dentro desse grupo hierárquico, né, da hierarquia urbana classificado aí pelo IBGE. E aí a gente falando agora com mais detalhes sobre a grande metrópole nacional, que nós temos aí a cidade de São Paulo. E a gente pode observar aí a cidade de São Paulo aí representando, mostrando aí a Avenida Paulista, que é um dos símbolos da urbanização na cidade de São Paulo. Então, essa grande metrópole nacional, ela tem uma alta importância econômica, ela tem uma importância política e cultural, exercendo grande influência no cenário mundial também, né? E essa grande metrópole, ela tem uma alta densidade populacional, a cidade de São Paulo, né, onde nós vamos ter muitos habitantes por quilômetros quadrados. Nós temos aí pouca terra para muita gente, né? Nós temos uma infraestrutura desenvolvida dentro da cidade de São Paulo. Nós temos aí um papel central nas redes de transporte, comércios e serviço. Essa metrópole nacional, ela concentra grande parte das sedes de grandes empresas nacionais e estrangeiras, certo? Então, muitas empresas transnacionais, né, a sede delas estão localizadas aí na cidade de São Paulo. Sem falar que nessa metrópole nós temos aí vários institutos de pesquisas científicas, nós temos a localização da Bolsa de Valores, né? Nós temos aí vários institutos, como por exemplo o Instituto Butantan, né? Nós temos aí vários centros comerciais e empresariais na cidade de São Paulo. E essa metrópole, ela está no topo da hierarquia urbana do nosso país. São Paulo, além de ser uma metrópole nacional, ela também é considerada uma cidade global, certo? E aí, dentro do grupo hierárquico, né, dessa classificação do IBGE, nós temos as metrópoles nacionais. Essas metrópoles nacionais, elas têm forte influência econômica e cultural sobre outras cidades que estão próximas a elas ali, né? E quais são essas metrópoles nacionais? Nós temos Brasília como uma metrópole nacional e nós temos o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, que também já foi capital federal do Brasil, né? É a segunda metrópole brasileira, né? Tem uma influência muito grande também no cenário mundial. E aí a cidade do Rio de Janeiro, ela vai abranger aí também uma alta densidade populacional, muitas pessoas, né? Uma população urbana bem superior à população rural. A cidade do Rio de Janeiro, ela vai ter uma infraestrutura aí bastante desenvolvida, né? Onde a gente vai ter aí a localização também da sede de algumas empresas transnacionais. Nós vamos ter ali as praias, né? A praia de Copacabana, a praia do Ipanema, né? Nós temos ali a localização, né, de uma importante infraestrutura dentro da cidade do Rio de Janeiro, certo? E aí também em relação a Brasília, que também é uma metrópole nacional, né? Ela é ali a nossa capital federal, é a sede dos poderes da República, o poder executivo, legislativo, judiciário. E a cidade de Brasília, que é uma metrópole nacional também, né? Ela tá ali, ela
né, ela se desenvolveu a partir de um plano urbanístico, né, que foi feito lá no governo de Juscelino Kubitschek. Então, nós temos ainda, dentro da rede urbana brasileira, o grupo hierárquico que classifica as metrópoles, né? Essas metrópoles, elas apresentam economias diversificadas, tá? Elas concentram grandes empresas com forte projeção nacional e órgãos políticos administrativos. E aí a gente tem como exemplo, né, dentro desse grupo hierárquico das metrópoles, o IBGE classifica 12 metrópoles, né? E aí a gente mostra aí para vocês, né, essas imagens, essas lindas imagens, né, de algumas dessas metrópoles, como Belém, no Pará, Belo Horizonte, em Minas Gerais, a cidade de Fortaleza, né, no Ceará, e a nossa cidade de Manaus, né, aqui no Amazonas. Todas essas aí, elas constituem as metrópoles que fazem parte desse grupo hierárquico, né, que é uma classificação do IBGE. E aí nós temos, além delas, nós temos outras, né? Além dessas que estão aparecendo nas imagens para vocês. Nós temos também as capitais regionais que constituem a rede urbana brasileira, né? Essas capitais regionais, elas desenvolvem aí várias atividades, né? Porém, essas capitais regionais, elas aparecem aí elas têm, na verdade, uma menor influência em relação às outras áreas comparadas às metrópoles. Elas oferecem estrutura diversificada de comércio, serviços, indústrias. Elas são cidades que possuem área de influência sobre as regiões que estão localizadas, né? Cidades complementam e polarizam milhares de cidades menores que estão em torno delas, que estão próximas a elas. E aí, nós temos como capitais regionais, nós temos como exemplo Caruaru, né, lá na Paraíba, né, onde é considerada lá a capital do forró. Nós temos a feira de Caruaru, né, que é uma das feiras mais desenvolvidas, né, onde muitas pessoas, muitos turistas vão para Caruaru para conhecer a feira de Caruaru, né, conhecer o artesanato, né, que é característico dessa feira lá de Caruaru. E aí nós temos a cidade de Dourado, no Mato Grosso do Sul, Juiz de Fora, em Minas Gerais, e nós temos Londrina, no Paraná, Ribeirão Preto, em São Paulo. E aí nós mostramos Juiz de Fora, lá no interior de Minas Gerais, né, que é considerada uma capital regional. E aí a gente segue, né, falando sobre o processo de urbanização. Então, o processo de urbanização no território brasileiro, ele precisa, né, de um planejamento, né? Então, acompanhado desse processo de urbanização, nós precisamos, né, que o Brasil precisa que tenha políticas públicas aí voltadas para a organização, o desenvolvimento das cidades dentro desse processo de urbanização. E aí nós temos a lei, que é o Estatuto da Cidade, né? Que ela representa aí um avanço dentro da política de planejamento urbano do território brasileiro. Então, o Estatuto da Cidade é a lei, né? A Lei 10.257 de 2001, né, que é a lei do Estatuto da Cidade. Essa lei, ela tá lá, ela regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Na nossa Constituição Federal, nós temos, né, um capítulo lá que fala sobre a política urbana. Então, o Estatuto da Cidade, ele veio ali complementar, ele veio regulamentar esses artigos que estão na Constituição, e ele estabelece uma série de instrumentos convergentes para a institucionalização de políticas públicas dentro do desenvolvimento urbano. Então, o Estatuto da Cidade, ele tem, né, essa função de
ele representa esse avanço na busca do desenvolvimento urbano mais justo e sustentável no Brasil. Então, o Estatuto da Cidade, ele envolve, né, essa política urbana no nosso país. Então, o Estatuto da Cidade, ele tem como objetivo garantir o direito às cidades sustentáveis. Então, ele serve como um amparo legal que está relacionado, né, aos temas como habitação. Então, todas as questões relacionadas à habitação, regularização fundiária, né, que vai envolver aí a distribuição de terras, a ocupação do solo urbano, por exemplo, a redução de áreas de risco, os resíduos sólidos, que aí vai envolver, por exemplo, os aterros sanitários, a disposição dos lixões, a questão do saneamento ambiental e a mobilidade, né? E aí a gente vai envolver a questão do transporte urbano no nosso país. Tudo isso aí é amparado pelo Estatuto das Cidades. Então, o Estatuto da Cidade, ele vai aí trazer as diretrizes, as metas, né, para o planejamento das cidades, tá? Então, aí trazendo a questão da sustentabilidade para o crescimento dessas cidades. Então, ele traz assim um amparo legal e os instrumentos necessários para que os municípios eles elaborem e implementem seus planos setoriais, certo? E aí nós temos, né, que o surgimento do Estatuto da Cidade, né, ele foi desenvolvido considerando a migração de aproximadamente 80 milhões de pessoas, né, que lá entre as décadas de 1940 e 1980, essas pessoas migraram do campo para as áreas urbanas. Então, o Estatuto da Cidade aí, ele foi desenvolvido aí tomando essa relevância dessa migração de pessoas aí, desse êxodo rural que acontece entre essas décadas. Então, ele é um marco legal que oferece aos movimentos sociais uma série de ferramentas para abordar e resolver os desafios urbanos, né? E aí, ele surge a partir de históricas reivindicações populares sobre o direito de todos os cidadãos à cidade, né, ter esse direito, ganhando destaque durante a redação da Constituição Federal de 1988. O Estatuto da Cidade, né, ele está ali previsto, ele está ali relacionando com a política urbana, né, e faz parte ali da nossa Constituição Federal. E o Estatuto da Cidade ele é dividido ali em 5 capítulos, né? Então, essas reivindicações, esse processo, ele contou com a participação ativa de associações representativas da sociedade, entidades técnicas e diversos grupos sociais e ambientais. Então, o Estatuto das Cidades, ele representa ali esse avanço, né, no desenvolvimento das políticas de desenvolvimento urbano no nosso país, né? E aí ele veio ali para nortear, para trazer as diretrizes, as metas para a organização das cidades. E aí, dentro do Estatuto das Cidades, ele tem vários instrumentos, né, para esse planejamento das cidades. E um deles é o Plano Diretor. Então, nós temos o Plano Diretor, né, que é um instrumento da política urbana, e ele foi instituído pela Constituição Federal de 1988, que o define como instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana, né? Então, o plano diretor, ali todos os municípios, né? É importante que eles tenham esse plano diretor, que ele venha ali estar presente de forma efetiva, né? Porque o que acontece muitas vezes é que os municípios, eles
tem esse plano diretor e às vezes passa, né, em algumas situações ele não é revisado, às vezes há necessidade de uma revisão desse plano diretor, e muitas vezes isso não acontece e às vezes ele existe só no papel, né? O plano diretor ali às vezes ele está engavetado, não trazendo ali uma efetiva ação de um plano diretor em algumas cidades. Então, o Estatuto da Cidade, ele determina que o plano diretor, ele é obrigatório, certo? Ele é obrigatório para os municípios todos os municípios que têm mais de 20 mil habitantes, eles precisam, né, ter um plano diretor. Então, é obrigatório também para aqueles municípios que fazem parte de regiões metropolitanas, certo? Como, por exemplo, os municípios que fazem parte da região metropolitana de Manaus, eles precisam também ter, né, um plano diretor. Todos os municípios que são turísticos também precisam ter um plano diretor. É obrigatório também para aqueles municípios que têm grandes obras que colocam o meio ambiente em risco ou que mudam muito a região, né? Por exemplo, quando aquele município ele implanta ali um gasoduto, quando tem aeroportos que têm uma importância, uma influência muito grande ali dentro daquele município, aqueles municípios que têm rodovias importantes, grandes áreas de mineração, barragens e hidrelétricas. Então, como dito, né, a cidade que ela já tem um plano diretor há mais de 10 anos, é porque o plano diretor, quando ele é formulado, né, ele é regulamentado, ele vai pensar ali, ele deve contemplar ações a longo prazo, né? Então, geralmente se estabelece para essas ações, essas metas, né, essas diretrizes do plano diretor para cerca de 10 anos. Então, passou de 10 anos, né, se o plano diretor, por exemplo, lá da sua cidade, né, e você pode estar nos dizendo aí, através do chat, né, se a sua cidade, se você sabe, né, se a sua cidade, ela tem um plano diretor. Então, se esse plano diretor, ele tem mais de 10 anos, ele precisa ser revisado, ele precisa ser reformulado, né? Principalmente se há essa necessidade que normalmente tem, né? Porque muitos aspectos da infraestrutura, do crescimento populacional, eles aí ocorrem dentro dos municípios. Então, o plano diretor da cidade, ele é uma lei municipal que é elaborada pela prefeitura das cidades, né? Com a participação da Câmara Municipal e também, né, um aspecto importante que na elaboração do plano diretor, a sociedade civil, ela pode participar aí ativamente. Então, o plano diretor das cidades, ele vai aí mostrar essa organização que as cidades precisam ter, como por exemplo nessa imagem, onde nós temos aí a disposição, né, das calçadas. A partir do plano diretor de uma cidade, ele pode regulamentar aí, por exemplo, em relação a uma propriedade, as características desse imóvel, onde que os prédios podem ser construídos, quantos apartamentos, por exemplo, pode ter dentro de fazer parte de um prédio. Ele vai aí nortear o que é a faixa livre, qual é a largura mínima dessa faixa, qual é a faixa de acesso, né? Qual é a faixa de serviço, qual é a largura que deve ter essa faixa de serviço. Então, os imóveis, por exemplo, eles precisam ter, né, essa regulamentação. Então,
O plano diretor, ele envolve, né, essa política urbana. Então, ele deve estabelecer uma visão de futuro para a cidade, né? Então, ele vai definir as metas, as diretrizes para o desenvolvimento a longo prazo. Então, as cidades que seguem o plano diretor, elas vão definir o crescimento determinando aí os diferentes usos. E aí nós podemos, por exemplo, as cidades que têm o plano diretor, o plano diretor ele vai estabelecer, né, o que é área residencial dentro daquela cidade, o que é área comercial, o que é área industrial, né, onde é que se pode deixar, onde se pode preservar, onde pode se estabelecer onde vai ser as áreas verdes naquela cidade, buscando sempre organizar o espaço urbano de uma maneira funcional, né? Então, por exemplo, com base no plano diretor, os gestores, eles podem organizar. Por exemplo, ele pode, com base no plano diretor, os gestores eles podem criar corredores de ônibus, de ciclovias, né? Ele pode incentivar o transporte sustentável, né? Então, o plano diretor ele estabelece essas diretrizes para a construção sustentável das cidades. E aí, né, o plano diretor ele visa estabelecer e organizar o crescimento, funcionamento, o planejamento territorial da cidade e orientar as prioridades de investimento. Ele serve para quê, o plano diretor? Para orientar a política de desenvolvimento e ordenar a expansão urbana da cidade. E aí a gente segue aí verificando, né, verificando as funções do plano diretor, né? Então, o plano diretor, ele vem ali garantir o atendimento das necessidades da cidade, garantir uma melhor qualidade de vida na cidade, preservar e restaurar os sistemas ambientais, promover a regularização fundiária, consolidar os princípios da reforma urbana. Nessa imagem, nós temos aí um bairro cujo projeto é o projeto de um bairro planejado, um bairro chamado Nova Manaus, que fica ali na rodovia M070, né? Ali fazendo parte da jurisdição de Iranduba. Então, o bairro, por exemplo, Nova Manaus, ele primeiramente foi planejado, né? Toda a sua infraestrutura, estabelecendo onde é as áreas verdes, onde é a área comercial, onde é a área residencial, né? Então, ele teve ali esse planejamento. Claro que, apesar de ser considerado um bairro planejado, tem as suas deficiências ali envolvido, né? E a implementação do projeto do bairro planejado, ela vai ali se desenvolvendo. Então, nós temos aí a questão, né, de preservar e de restaurar os sistemas ambientais como parte do plano diretor, promover a regularização fundiária, consolidar os princípios da reforma urbana. Então, tudo isso são diretrizes, são metas aí relacionadas ao plano diretor. E aí, quem que participa da elaboração de um plano diretor? Todos os cidadãos, né? A participação da população, ela deve ser estimulada, ela deve ser, mas o plano diretor ele vai ser conduzido pelo Poder Executivo, articulado com o Poder Legislativo e a sociedade civil, e assim corresponder a realidades e expectativas quanto ao futuro da cidade. Então, ele é articulado com o Poder, ele vai, né, envolver aí um planejamento a longo prazo, tá? Então, o plano diretor, ele representa aí um avanço nas políticas urbanas do nosso país, certo? E assim, nós finalizamos a nossa aula sobre o Estatuto da Cidade e também sobre o plano diretor. Até uma próxima!